Olá, Alisson Vidal aqui e vamos iniciar mais uma formação para introdutores. Hoje falaremos especificamente dele, do introdutor e suas principais características. A principal coisa que a gente precisa saber é que o introdutor ele sai da comunidade de igreja. E das pessoas que já fazem parte da igreja, principalmente de uma forma mais ativa, em um grupo, movimento pastoral ou serviço, já espera-se uma certa qualidade ou que ele tenha certas características. Né? Então, nesse sentido, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre essas características. E a primeira dela é de que o introdutor ele precisa ter tido este encontro com a pessoa de Jesus Cristo. Porque não há como anunciar alguém que não se conhece. Então eu preciso previamente conhecer a pessoa de Jesus, ter tido um encontro com ele, para assim poder falar dele. É muito parecido com o que houve com a samaritana. Ela não conhecia Jesus, ela encontrou a pessoa de Jesus Cristo, teve um diálogo com ele, e após esse momento que ela tem essa experiência pessoal, ela sai a anunciar Jesus Cristo ao povo dela, fazendo convite, vinde e vede. Né? E assim a comunidade dela, de Samaria, responde a esse convite. E eles mesmos vão ter essa experiência. Nesse mesmo sentido, a gente vai perceber então que o introdutor ele vai possuir esse desejo de acolher as outras pessoas. Ele tem esse impulso para que os outros tenham também essa experiência. Então, só aí já vamos ter duas características diferentes: o desejo de acolher as outras pessoas na comunidade, igreja, bem como quer que as pessoas tenham essa mesma experiência com Jesus Cristo que elas já tiveram. Então, se as pequenas coisas que são boas a gente quer que as pessoas experimentem, quanto mais aquela que é mais importante, a pessoa de Jesus Cristo. Então, é natural que nós queiramos que as pessoas de nossa comunidade, principalmente aquelas mais próximas, tenham experiência com Jesus Cristo. Assim, observa-se que o introdutor ele é sensível à necessidade do outro. Só que percebam que essa necessidade ela não está restrita a um tipo. Serão todas as necessidades. São necessidades espirituais, necessidades materiais, necessidades de cunho psicológico, de acompanhamento. São todas as necessidades do indivíduo. Então o introdutor ele vai estar atento a essas realidades do indivíduo, a essas realidades familiares. O que é que ele precisa, o que é que ele carece, como é que eu posso ajudar como membro de igreja. Então, começamos a perceber que o introdutor ele vai ter um certo protagonismo. E é ideal que ele tenha e ele vai passar de fato ter. Sendo ele uma pessoa ativa na comunidade. O introdutor geralmente não é aquela pessoa que está escondida, mas é aquela pessoa que é observada. É aquela pessoa que age na comunidade, aquela pessoa que tem essa preocupação. Então, na maioria das vezes, não é exclusivo, os introdutores eles já são partes integrantes de algum outro grupo, um movimento pastoral. Então, o introdutor ele não será, por exemplo, que é muito comum se confundir, o catequista. Ele até pode ser um catequista, mas não necessariamente ele é. Ele pode ser algum membro da messe, ele pode ser de algum grupo ou movimento carismático, ele pode ser da pastoral do dízimo, da pastoral da juventude, da pastoral da sobriedade, pessoa idosa, etc. Ele já é um membro da comunidade, ele já exerce seu ministério. Então percebam, o introdutor ele sai da comunidade. Da comunidade. Esse mesmo introdutor ele vai perceber que tem um senso de responsabilidade, porque afinal é uma missão dada pelo próprio Jesus Cristo.
E Jesus, ele dá essa missão não para um ou outro indivíduo, mas para todos. Todos devem ir e anunciar a boa nova do Evangelho. Então, nós, introdutores, temos isso ainda mais vivo, essa responsabilidade de anunciar, sabendo que este anúncio é quem vai promover uma mudança de vida e uma aproximação com Jesus Cristo, e assim que as pessoas ganham aquilo que é mais precioso, o reino dos céus. Mas não adianta o introdutor ter tudo isso, mas não ter testemunho de vida. Se a gente exige da comunidade um certo comportamento, quanto mais nós que somos ativos, membros ativos, e que temos essa função de fato anunciar o Jesus Cristo, mais que os outros, devemos nos esforçar para testemunhar Jesus com a nossa vida. E é algo, é claro, exigido e pedido dentro da comunidade de fiéis. Essa conversão gradativa e o testemunho com gestos, palavras e ações. Então, sabemos quais as características do introdutor, mas onde é que ele vai? O introdutor, ele vai no lugar onde a pessoa está. Dentro do processo de catequese com inspiração catecumenal, o introdutor ele irá visitar o indivíduo em suas residências, em sua casa, em seu lar. Muitas vezes não será possível. Então vai ser onde a pessoa estiver, onde a pessoa puder, às vezes no trabalho, às vezes na escola, às vezes na casa de um vizinho, de um parente, às vezes debaixo de uma árvore qualquer. Então devemos anunciar em todo lugar. E é a igreja que vai ao encontro desse indivíduo, assim vai visitá-la onde ela estiver. Lembrando que o anúncio, né, então fora do processo de processo de formação catequética, ele deve ser realizado. O anúncio é constante em todas as circunstâncias. Onde a gente estiver, é possibilidade de se anunciar. Nesse aspecto, todos somos introdutores. E quem o introdutor encontrará? O introdutor, ele encontrará a pessoa que nós chamamos de candidato, porque ele é um candidato à recepção do sacramento. Não há a certeza de que ele irá receber esse sacramento, então ele vai se candidatar, vai passar por um processo formativo, para aí sim ele decidir se quer e a igreja opinar se ele está ou não preparado a receber esse sacramento. Então ele se chama candidato. E é importante destacar que esses candidatos serão acolhidos e acompanhados individualmente. Justamente porque cada um tem sua própria história de vida, tem sua situação particular. E a depender da situação, né, ele precisa ser ouvido, né, de forma muitas vezes íntima, coisa que ele não se sente à vontade a contar para amigos, para um grupo, ou muitas vezes para pai ou mãe, ele irá contar ao introdutor. E é o momento de o introdutor, de fato, acolhê-lo, acompanhá-lo e ajudá-lo no que for necessário. Poderão, em situações excepcionais, né, a depender da realidade paroquial, da comunidade, serem realizadas em conjunto, mas lembrem que sempre é indicado que essas visitas sejam realizadas de forma individual e personalizada. E o introdutor vai sozinho? Não, o introdutor nunca estará sozinho, porque é o próprio Espírito Santo que se fará presente. É o próprio Espírito Santo o precursor dessa visita. Ele prepara o caminho para o introdutor. Ele acompanha essa visita, é ele que instrui o introdutor em suas palavras. É ele que utiliza o introdutor para tocar o coração daquele que é visitado. E ele continua. Depois que essa semente é plantada, o Espírito Santo continua a frutificá-la, para que ela cresça durante o processo formativo. De forma prática, se o introdutor vai com alguém, no mesmo sentido de que é difícil o visitado, o candidato, se expressar por um grupo, então, se for apenas um introdutor, talvez ele se sinta mais à vontade.
Excepcionalmente, a depender da segurança do introdutor, da necessidade pastoral, pode ser realizada visitas em dupla, em trio, etc. Mas sempre é indicado a visita individual, para que seja de fato personalizada. Então, agora falamos do introdutor, no próximo vídeo falaremos sobre o anúncio. Então, meus queridos, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.